A paz do Senhor, meus amados, convidar todos para lermos a palavra de Deus. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Quero meditar com vocês o tema: o que fazer diante da apreensão? Todos, em algum momento, passam por apreensão. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele dá continuidade à pregação do Sermão da Montanha. E nesse sermão, ele dá vários ensinamentos, e na conclusão aqui, já partindo para o final do capítulo, a partir do versículo de número 24, ele faz uma aplicação desse sermão em que foi pregado. Ele diz que todo aquele, pois, que ouvir estas minhas palavras e as cumprir, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram rios, e desceram chuva, e assopraram o vento, e combateu aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí, a partir do versículo 26, ele disse: mas todo aquele que ouvir estas minhas palavras e as não cumprir, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram rios, e assopraram o vento, e desceram chuva, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus, ele fala aqui que quem obedece à palavra de Deus passa por problemas. Quem não obedece passa por problemas. Então, presbítero Eufrásio, qual é a vantagem que temos em obedecer à palavra de Deus? Se a gente obedecendo, a gente também passa por problemas, qual é a vantagem, então, que eu tenho em obedecer à palavra de Deus? Jesus deixa bem claro nesse texto que a vantagem está em a resistência que é colocada sobre a vida do indivíduo que obedece à palavra de Deus. No momento em que a gente se coloca na presença de papai para o obedecer, a partir desse momento, o Espírito Santo entra na nossa vida e nos fortalece para as lutas do dia a dia, porque, na verdade, todo ser humano, ele passa por dificuldade, passa por apreensão, passa por problema, e a gente é humano, irmãos. E aí, muitas das vezes, tem gente que chora, tem gente que desespera, tem gente que lamenta, tem gente que murmura, mas tem gente que, diante da apreensão, busca a Deus. O salmista Davi, aqui nesse Salmo 34, ele está falando a respeito de como a pessoa deve se comportar diante da apreensão. Esse salmo foi escrito no mesmo momento em que Davi fugia de Saul, e olha a besteira que a pessoa faz quando está passando por apreensão. Davi, fugindo de Saul, vai parar lá no meio dos filisteus. No meio de quem, presbítero Eufrásio? No meio dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram o reino em que pertencia Golias. Golias, vocês sabem que era o herói dos filisteus. E Davi, em nome do Senhor Deus, foi lá e destruiu o gigante Golias. É tanto que, em 1 Samuel, quando Davi se vê diante do rei dos filisteus, os seus súditos dizem assim: não é este Davi, que as mulheres cantavam dele, Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ai, meu Deus! Aí Davi, eu creio que Davi, ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí a Bíblia diz que Davi começou a babar, e a saliva começava a descer por entre a sua barba, e ali o rei diz assim: não já nos basta de tanto doido que a gente já tem aqui, vocês vêm trazer mais um doido para cá ainda? Então assim, Davi se escapou da mão desse rei
usando desse método. Está em 1 Samuel, né, capítulo 21, esse episódio. Então, depois disso aqui, Davi, ele escreve esse salmo com muita propriedade, com muita unção e muita graça, pela experiência que ele passa com Deus. E agora, olha, irmão, a vida de Davi foi uma pauleira. Davi sofreu demais, porém, ele diz no versículo 4 que nós lemos: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Se a gente fosse meditar aqui sobre as dificuldades que Davi teve, os problemas que Davi passou, olha, foi muita coisa. Mas, primeiro, Saul também passou por essa pressão. Aí Saul diz assim, ó, fui forçado, ou melhor, fui forçado a forçar a barra. A situação me levou a isso, quando Deus manda Saul destruir os inimigos, e Samuel promete estar lá com 7 dias, e Samuel não chega, o povo começa a se espalhar, e Saul perde a confiança em Deus, pega o animal que é para ser oferecido a Deus pelo sacerdote. Saul não é sacerdote, e Saul agora vai fazer as vezes do sacerdote. Aí quando Samuel repreende, ele disse assim, o povo espalhava, os filisteus aproximavam de mim, então fui forçado a fazer isso. Segundo, Asa, o fim não justifica os meios. Então Asa começou tão bem, mas no final da sua vida, ele começou a querer fazer as coisas do jeito dele. No início, enfrentou um exército poderoso, e em nome do Senhor Deus dos exércitos, ele venceu. Mas agora, ele, sob o temor do exército que vinha contra ele deixa de confiar em Deus. E a Bíblia diz que no final da sua vida, ele tem uma doença nos pés, e nessa doença, 2 Crônica, capítulo 16, nessa doença ele não busca a Deus, mas busca aos homens. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim, porque quem quer amar a vida e ver seus dias bons, refreia a sua língua do mal, e a sua boca não fala enganosamente. Versículo 11, busque a paz e siga-a. Versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra todos os que fazem o mal. Terceiro, Pedro, agradando aos homens. Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14, o apóstolo Pedro está no meio do povo ali comendo, se divertindo naquela comunhão com os irmãos, quando de repente chega alguns da circuncisão. Quem é o da circuncisão, presbítero Frase? O da circuncisão é o judeu religioso, o judeu que quer manter a tradição, e mesmo convertendo a Jesus, acha que não pode nem comer com quem não é judeu. Então Pedro já tinha sido ministrado por Deus quando ele prega para Cornélio, mas parece que não aprendeu a lição não. E agora Pedro é repreendido por Paulo, e Paulo disse, resisti-lhe na cara porque era repreensível. Os 10 espias, quando no capítulo 13 de Números, o legislador Moisés manda eles ir lá espiar a terra, eles voltam desesperados pela apreensão que é causada pela visão. Eles olham e veem que os homens são grandes, os muros são altos, e diz, ai de nós. Quarto, Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3 de Daniel, versículo 15 ao 18. Eu não me dobro diante do sistema. Ô glória! Eu não me dobro diante do sistema. Então esses 3 jovens
sujeitar a ser lançado na fornalha de fogo, mas disse: eu não me dobro, eu tenho um compromisso com os céus. Oh, aleluia, que diante da pressão que vem sobre a tua vida, você venha ter essa mentalidade. Há um Deus em cima desses céus que está a cuidar de mim. O próprio Davi também fez isso. A gente vê isso no Salmo, que a gente está meditando, Salmo 34. A mulher do fluxo de sangue. Pensei, quanto tempo essa mulher padeceu, perdendo sangue. A pressão em cima dela era enfermidade, mas ela não se dobra. Ela não se dobra. E depois de ter gasto tudo, ouviu falar de Jesus e disse: colocar uma coisa aqui na minha mente. Se tão somente eu tocar nas vestes dele, serei curada. E não deu outra. Ela tocou em Jesus, foi curada. E Jesus disse: vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Conclusão: não fuja da situação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, a partir do versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aí. Porque o diabo, vosso adversário, versículo 8, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e dá aquele joinha aí para nos abençoar. E com certeza nós estaremos fazendo a obra de papai. Nosso objetivo aqui é somente que Deus seja glorificado e que vidas conheçam a Jesus pela palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.